Bom, vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Esther, no capítulo 1, no versículo 17, que diz o seguinte: Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres. Amém? Pai, Espírito Santo, eu coloco diante de Ti, Senhor, este culto. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada mulher que aqui está, cada pessoa que veio, Pai, ouvir essa palavra, que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos tomar posse, venhamos vivê-la diariamente para a honra e glória do Teu nome. Amém? Autênticas. O que significa autêntico? Autêntico significa verdadeiro, legítimo e genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, que não é falso, que é real, positivo. A expressão ser autêntico significa ter um comportamento natural, genuíno, próprio, com as características específicas para cada gênero. Então, ser autêntico é você ser verdadeiro. É você ser você, sem máscaras, sem atuações, ser exatamente você. Ser a forma original de que Deus te criou, amém? A mulher hoje, ela tem muitos papéis na vida dela. Ela é esposa, é mãe, profissional, empreendedora, filha, serva, líder, amiga, entre tantas outras funções que nós mulheres temos. Mas além de tudo isso, quem é você, mulher? Olha para a irmã que está do seu lado e pergunta: quem é você, mulher? Qual a sua autenticidade? Qual a sua originalidade? Difícil pensar. Às vezes você fala: ah, não. Eu sou uma pessoa super simpática. Mentira, gente, eu não sou simpática. Não sou mesmo. Eu sou simpática depois que eu conheço a pessoa, depois que eu tenho intimidade. Mas antes disso, eu gosto de ficar na minha. Mas é difícil você parar para pensar, para saber quem você realmente é, lá no seu íntimo, lá dentro. Quem é a Juliana Miranda? É a Ju frenética? Mas quem é a Ju? Quem é a Nicole? Quem é a Kenny? É difícil você parar para pensar quem você é. Mas lá em Jeremias 1:5 diz o seguinte: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém? Deus sabe exatamente quem você é. Ele te criou para ser algo, mulher. Ele te criou para um propósito. Ele te criou com uma essência. Ele te criou com uma autenticidade, com uma originalidade. Não tem ninguém igual a você. Pode ter personalidades parecidas, mas ninguém é igual a você. Você é única. Amém? Deus nos formou, nos escolheu, nos deu uma identidade, nossas características, qualidades e defeitos. Muitas vezes, as nossas escolhas, o modo como lidamos com as conquistas e as lutas, nos levam a uma nova identidade. Nos perdemos em quem nós somos. Quantas vezes você passa por situações, às vezes até boas, que mudam quem você é? Você acaba se perdendo. A pessoa que era humilde e que agora está numa posição financeira muito boa, deixa de ser humilde. Não porque ela quer, mas porque uma coisa vai levando a outra, ela vai abrindo mão disso, abrindo mão daquilo e vai mudando. E o tempo vai fazendo com que você mude. Chega um momento que você para e pensa: peraí, não sou mais eu. Eu não sou mais aquela pessoa que Cristo me criou para ser. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para voltar a ser a autêntica criação dele, amém? Voltar a ser exatamente quem Deus te criou para ser, quem Ele te preparou para viver, amém? Existem traumas e sentimentos que Deus vai curar em você hoje.
Coisas que Deus me falou, que Ele me curou no decorrer da minha vida, e que Ele falou, existem mulheres que precisam ser curadas nessas áreas. Para que elas entendam que eu as criei para viver um novo propósito, não aquilo que elas imaginam. Amém? E para isso eu vou contar uma história para vocês, que é a minha história. Mas como assim, pastora? A gente já te conhece. Algumas pessoas já me conhecem. Sou a pastora Sara, tenho 27 anos, casada com o pastor David, tenho 10 anos de ministério. Isso todo mundo sabe. Mas o que poucas pessoas sabem é que eu fui adotada quando era criança. E pelo fato de ser adotada, isso me gerou muitos sentimentos, tanto bons como ruins. E no decorrer da minha vida eu tive que lidar com todos eles. E chegou uma época da minha adolescência em que eu não sabia mais lidar com o fato de ser adotada. Eu não acreditava, eu achava que eu não tinha uma família. Eu achava que eu estava naquela família, mas que aquela não era a minha família. Que eu precisava criar a minha família, eu precisava ter a minha família. E com isso, eu precisava ser aceita por todo mundo. Então eu buscava a aceitação dos meus amigos, das pessoas ao meu redor. Eu queria que elas me aceitassem de alguma forma. E eu tentava de todas as maneiras suprir esse sentimento de rejeição. Mas nunca era com Deus. A gente tenta suprir com amigos, com bebidas, com tudo. Menos com aquilo que é a palavra de Deus. E isso foi gerando outros sentimentos. Sentimentos onde eu precisava estar no controle de todas as coisas. Não, peraí. Isso eu consigo fazer porque está ao meu alcance. Se não está ao meu alcance, eu nem vou arriscar, porque não vale a pena. Medo de ser eu, medo de buscar os meus sonhos, medo de buscar os meus projetos, medo de se entregar para amizades, para relacionamentos, porque isso foi criando barreiras dentro de mim. Eu fui criando essas barreiras. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que Deus falou que ia tratar em mim e em vocês, é a rejeição. Está lá em Isaías 49:1, que diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Amém? Eu vivi esse versículo. Quando eu conheci o Senhor, que eu comecei a buscá-lo, que eu entendi todo o propósito que Deus tinha na minha vida, eu falei, eu vivi esse versículo. Porque quando a minha mãe não me queria, Deus preparou uma família que me amou. Deus preparou um lugar que eu pudesse chamar de família. Um lugar onde eu sou amada. Amém? Não importa quem te abandonou ou te esqueceu, o Senhor jamais esquecerá de ti. Não importa as situações que você passe, irmão. Quantos amigos às vezes te deixam de lado, sua própria família, relacionamentos que não dão certo e as pessoas te abandonam. Não importa, o Senhor, Ele não esquece de ti, amém? A rejeição vai crescendo dentro de nós. E por mais que a gente fale que não se sente rejeitado, nós vamos alimentando esse sentimento, indiretamente e até diretamente. Às vezes vem aquele sentimento de rejeição e a gente fica, não, não sou rejeitado. Mas na sua mente você já está pensando, nossa, mas aquela pessoa nem fala mais comigo. Aquela pessoa nem olha mais na minha cara. Ou então vem o pensamento e você fala, nossa, é verdade. Ninguém da igreja gosta de mim. Ninguém fala comigo. Ninguém ao meu redor se importa com aquilo que eu sinto. Você vai alimentando isso. E vai deixando aquilo crescer dentro do seu coração. E aquilo, como as mulheres leram ano passado, o livro A Raiz da Rejeição, deixa de ser uma raiz. Ele passa a ser uma árvore já, gigante. E Deus me falou o seguinte: deixe Deus arrancar esse mal. Às vezes você vem no culto, ouve a palavra, começa a receber a cura e recua. A rejeição já se tornou uma árvore gigante em você. Ao invés de arrancá-la, você permite apenas que o Senhor vá podando-a. Você não deixa mais o Senhor tocar porque você já sabe lidar com aquela rejeição. Então você não quer mais que o Senhor
vá fundo e arranque pela raiz aquele mal. Porque se Deus arrancar aquilo, vai surgir um outro sentimento e você não sabe lidar com aquele novo sentimento. Então você perde o controle de tudo aquilo que você construiu na sua vida. Mas hoje Deus manda te falar que Ele vai arrancar. Vai doer. Mas o sentimento que vai vir depois vai valer a pena cada momento de dor. Segundo sentimento. Medo. Como eu falei, eu tinha muito medo de arriscar, falar em público igual eu estou falando aqui. Meu Deus, eu teria me enfiado num buraco já. Porque eu tinha muito medo do que as pessoas iriam falar, de como elas iriam agir. Em 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É aquilo que eu falei, a gente não está preparado para lidar com outros sentimentos do que aqueles que nós construímos. É a rejeição, é o medo. Ah, não vou tentar, não vou me arriscar. Para que eu vou tentar mais uma vez me aproximar de alguém se ela vai me rejeitar? Para que mais uma vez eu vou insistir numa amizade que eu sei que não vai dar certo? Para que eu vou insistir mais uma vez num sonho que eu sei que não vai dar certo? A gente fica pensando isso. Nós pensamos que nós temos medo de não ser aceita, medo de não ser suficiente, medo de realizar, medo de decepcionar as pessoas, medo de arriscar, medo de se entregar. Quantas vezes nós guardamos ideias, guardamos sonhos, planos e sentimentos? Tudo por medo. Tudo por medo do que isso pode causar. Ah, mas se eu insistir nesse sonho, o que será que a minha família vai pensar? A minha família quer que eu faça faculdade. Para que eu vou abrir um negócio? Está fora do padrão do que as pessoas esperam de mim. Medo de entrar num relacionamento e não dar certo. Eu morria de medo de arriscar. Tanto que eu estudei numa escola particular a minha vida toda. E desde da 5ª série, eu ouvia dos meus professores: nós estamos te preparando para você entrar na USP. Nós estamos te preparando para você entrar na USP. Mariana e Isabela sabe bem porque tiveram o mesmo sistema de ensino que o meu, até um tempo atrás, que é o Etapa. Que é um sistema muito difícil, porque ele te cobra de... Eu tinha provas assim, 2, 3 provas no dia. E isso mensalmente. O tempo inteiro era prova. Desde a 5ª série dos meus 11 anos de idade, eu fazia vestibular da FUVEST treinando. E o que você pensa? Com certeza a Sara vai fazer faculdade. Tentei 2 vezes, desisti, porque não quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu fiquei ainda insistindo. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Eu falava, não, eu estudei em escola particular, todo mundo tem um padrão de vida, todos os meus amigos fazem faculdade, como que eu não vou fazer? E foi todo um processo. E ontem, devido a uma situação com uma amiga de escola, nós nos encontramos. Depois de... A última vez que eu as vi foi no meu casamento. E ontem nós nos encontramos. E foi tão tranquilo. Ai, o que você está fazendo da vida? Doce. Como assim? Eu trabalho com doce, eu vendo doce. Ah, e você? Ah, não, eu estou desempregada, mas eu sou formada em engenharia. Eu falei, ah, legal. Ah, eu sou formada em direito. Sou formada em moda. Sou formada em educação física. Eu falei, bom, eu vendo doce, meninas. Mas porque a gente tem medo de arriscar. A gente tem medo de tentar. Você tem medo de tudo. Eu tenho medo de tudo. Até mesmo de se aproximar de Deus. Porque como a gente leu, o amor ele lança fora todo medo. Então a partir do momento que eu decido me aproximar de Deus, Deus ele vai arrancar esse medo porque Deus é amor.
Então a gente não tem coragem de se aproximar de Deus, porque eu sei que a obra que Deus vai fazer na minha vida vai mudar os meus sentimentos, vai mudar aquilo que eu tive a vida inteira como padrão. E eu não estou preparada para isso. Tem medo da obra que Ele irá realizar na sua vida, mas o amor lança fora todo medo. Hoje, permita-se receber o amor de Deus e seja aperfeiçoada nesse amor. Se abra para Deus. Para de ficar no raso. Para de ter medo de se entregar verdadeiramente para o Senhor. Para de querer controlar tudo. Gente, é assim, a gente vai até onde a gente consegue só. No mar é assim. Quando a gente vai para a praia, a gente vai indo. Ah, não, no meu pé tá tudo certo. Quando a gente vê que a gente já não tem mais controle, que a gente não consegue mais se segurar, a gente já foge. Para de ter medo. Se aproxime do Senhor. O amor de Deus, Ele lança fora todo medo. E hoje Ele vai lançar todo medo fora da tua vida. Amém? Terceiro, aceitação. Se aceite como você é. Aceite quem você é. Lemos em Jeremias 1:5 que Deus te formou e te escolheu do jeito que você é. Se Deus, que é perfeito, te fez assim, por que mudar? Por que a gente tenta tantas vezes mudar as nossas características? A gente olha no espelho e fala, ah, não, eu podia ser mais alta, eu podia ser mais magra, eu podia ser mais incisiva, eu podia ser mais doce, eu podia ser mais brava. Todas as vezes a gente tenta fazer isso com Deus. Só que a gente esquece que a pessoa que te criou, ela é perfeita. Deus te criou. Não tem como Deus você falar, ah, não, Deus me criou errado. Não existe isso. E um exemplo de que... Peraí. Deus te fez assim porque sabe que essa é a mulher que irá contribuir para o reino e para a vida das pessoas ao seu redor. Amém? Deus, Ele te fez dessa forma porque é desse jeito que Ele quer te usar. É desse jeito que Ele quer te capacitar. E eu preparando a palavra, falei, gente, como que eu posso ajudar o outro? E eu lembrei da Ju Miranda, que a Ju sempre fala. Ela me manda, Paz, eu vou mandar lá no Sou Esther, vê se tá bom, se eu não tô enrolando muito, se eu não tô falando muito. Se eu não... Porque ela fala que eu sou super objetiva. Se você perguntar qualquer coisa para mim, é isso. E acabou a minha resposta. Ju Miranda, não. Ela vai falar, não, é isso, por causa disso, por causa da cor, por causa... E daí ela fala, Paz, tá bom, ou eu estou enrolando muito? E às vezes eu até falo, deixa eu pensar. Vou mandar uma mensagem, eu paro e penso, não, tá muito ríspida, tá muito seco, muito objetivo, deixa eu pensar igual a Ju. Porque uma vai dando suporte para a outra. Deus te fez assim porque é necessário para o reino que você seja assim. É necessário ter uma pessoa mais incisiva, ter uma pessoa mais amorosa. Às vezes a sua família precisa disso. Eu sou muito bruta, muito direta. O David não. O David é calmo, tranquilo. Tem que ter um equilíbrio e um vai ajudando o outro. Assim é dentro do ministério também. A gente vê no Sou Esther tantas mulheres com tantas características e a gente fala, como que a gente consegue se manter no mesmo grupo? Como que a gente consegue viver da mesma forma? Porque uma vai dando suporte para a outra, amém? Quarto ponto. As nossas fraquezas. Durante muito tempo eu não queria expor aquilo que era a minha fraqueza. Porque eu falava, ah, não, se eu expor a minha fraqueza, as pessoas vão apontar isso para mim. Elas vão me julgar de acordo com a minha fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9 diz o seguinte. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Você se sente fraca? Fraca espiritualmente? Fraca para enfrentar as suas guerras? Fraca para lutar pelos seus sonhos e pelos seus projetos? Eu já me senti assim.
Quem nunca? Falou, Deus, eu não tenho mais forças. E Deus, ele fala hoje, mostra as suas fraquezas para mim. Quando você me mostra a sua fraqueza, o meu poder, ele se aperfeiçoa. Quando você mostra para Deus a sua fraqueza, o poder de Deus começa a agir em seu favor. Eu me sentia fraca. Eu falava, não posso competir com... Quem sou eu? Quem é a Sara para poder ir atrás disso? Não, isso não é para mim. Não. Eu ser pastor um dia? Jamais, isso não é para mim. Não consigo nem abrir um culto. Nós somos assim, a gente olha mais para as nossas fraquezas do que para as nossas qualidades. Mostre as suas fraquezas para o Senhor. Ele quer que você busque nele a força. Você precisa expor para Deus as suas fraquezas. Para as pessoas que estão ao seu redor, aquelas que te apoiam. Você precisa confiar. Tirar essa rejeição, tirar esse medo. Falar, Deus, isso aqui, eu não consigo. Mas está nas tuas mãos. Ontem, como eu falei, eu me reuni com umas amigas devido ao falecimento de um irmão de uma delas. E fazia 5 anos quase que a gente não se via. E a hora que eu cheguei e que eu vi a minha amiga, eu falei, ela está muito mal. Porque era o irmão mais novo. Era um menino de 23 anos. E ela era super apegada, e eu comentei com a minha mãe, e a minha mãe falou, nossa, a Rafaela era muito apegada com ele. Eu falei, ela era muito apegada. E eu vi ali a fraqueza dela. Mas ela não chegou pra gente tentando demonstrar que ela era forte. Ela só chegou pra gente e falou, que bom que vocês estão aqui. Eu precisava de vocês aqui. Ela confiou a fraqueza dela nas pessoas que estavam ao redor dela. Confie a sua fraqueza no Senhor. Confie a sua fraqueza nas pessoas que te amam. Amém? A sua fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus. Quando demonstramos nossas fraquezas ao Senhor, Ele age em nosso favor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes a gente não tem força nem para orar? A gente passa por situações que a gente fala, Deus, não consigo. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo, eu não sei como agir. Aí o Espírito Santo vem, pega a gente no colo e fala, não, pode deixar que eu cuido disso. Pode deixar que eu vou tratar. Eu vou explicar para Deus exatamente o que você está sentindo. Só fica aqui quietinha e deixa Deus agir. Mostre as suas fraquezas para o Senhor. Ser forte é entregar as suas fraquezas a Deus. Não tem maior símbolo de força do que você chegar para o Senhor e falar, Deus, está nas tuas mãos. Porque quantas vezes a gente tenta lidar com as situações e a gente vai prorrogando, achando que a gente pode com todas as coisas. E chega num momento que a gente fala, Deus, eu não consigo mais, já tentei de todas as minhas maneiras, então vou deixar na sua mão. Aí passa, no dia seguinte já tem a resposta. Porque Deus, Ele sabe exatamente como lidar com as nossas fraquezas, amém? 5º ponto, controle. Mulher tem muito isso, né? De querer controlar tudo. Tudo tem que ser do jeito dela. Verdade, né, Léo? Não, a gente vai fazer isso, vai ser desse jeito. Eu vou pintar a minha casa, vai ser dessa cor. Daí o marido fala, não, mas eu acho que... Não, vai ser dessa cor. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. Eu falo isso porque eu sou extremamente controladora. Eu dou uma segurada e falo, não, Deus, vai lá, vou deixar o Senhor cuidar. Queremos ter o controle de todas as coisas. Tudo tem que ser do nosso jeito. Como nós fazemos, como nós queremos, e nada que fuja da nossa comodidade. Não sabemos lidar com o novo, com o que foge da nossa rotina e das nossas experiências. Tudo tem que estar aqui, debaixo das nossas asas. Ah, não, meu filho, eu dou uma certa liberdade até certo ponto. Até certo ponto eu deixo ele sair sozinho, depois eu já não deixo mais. Ah, não, meu marido, até certo ponto.
O meu trabalho, eu vou até onde eu consigo. Ah, mas tem uma promoção para você. Ah, não, mas eu não sei como fazer, então eu prefiro não arriscar. Não está no meu controle. Não está na minha zona de conforto. Não que seja ruim você ter uma zona de conforto, mas às vezes você precisa deixar o controle nas mãos de Deus. Às vezes Deus quer te levar a lugares que você ainda não... a viver coisas que você ainda não viveu, mas você quer tanto controlar a sua vida que você não permite que Deus faça algo por você. Você não permite que Deus trate algo em você. Provérbios 3:5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoiem em seu próprio entendimento. A gente não pode confiar em nós, irmãos. Como assim? Eu posso, eu consigo, eu faço, tudo eu. Não. Você tem um Deus que é muito maior que você, pode ter certeza. Entregue os seus caminhos para o Senhor. Para de tentar controlar tudo. Eu sou muito controladora e em dezembro a gente já sabia que iríamos viajar. E daí veio o 13º, controladora como sou. Guardei o 13º para gastar na viagem. Chegou janeiro, David abriu o Olerite e olhou com uma cara estranha para mim. Eu falei, oxe, o que aconteceu? O seu salário está aí normal. Não veio R$ 1.700 de desconto do convênio que você usou. E eu falei, sério? R$ 1.700? É. Eu falei, bom, o dinheiro que eu tinha guardado para a viagem, agora eu vou usar para pagar as minhas contas. E chegou fevereiro, veio a viagem. E eu falei, não, o dinheiro, que é o seu salário que vem junto com as férias, a gente vai guardar, porque mês que vem tem conta para pagar. E ele falou, tá, e o que a gente vai gastar na viagem? Falei, não sei. Vamos. Fomos viajar, gastamos, voltamos. Daí o David falou assim, vou olhar meu Olerite. Olhou o Olerite, porque o pessoal comentou aqui no grupo do WhatsApp que caiu um valor. Eu falei, olha, né? Todo mundo tinha comentado no grupo lá do serviço dele que tinha caído um valor, acho que de R$300, R$400. O valor que caiu na conta do David foi 5 vezes mais. E eu falei, é deixar no controle de Deus. Deus falou, não adianta você fazer planos, não adianta você querer controlar toda a sua vida, quem controla sou eu. Amém? Confie no Senhor, não se apoie em você ou nas pessoas. Deposite a sua fé em Deus. Quando você deposita a sua fé em Deus, Deus age em seu favor, irmão. Eu vivi isso. E ontem, quando uma das minhas amigas falou, ai, amiga, eu estou desempregada. Comecei a vender roupa, não deu certo. Comecei a fazer isso, não deu certo. Daí eu falei, mas você está entregando seus currículos? Ela falou assim, agora eu já me acalmei. Eu estou entregando os meus currículos, mas eu já deixei na mão de Deus. Porque eu sei que no tempo certo Deus vai fazer. Eu trabalhei anos no Banco Bradesco. E quando foi para eu sair, eu falei, Deus, o Senhor me colocou aqui. Então, se for para sair, o Senhor vai me tirar. E foi Deus que me tirou de lá, porque isso me causou muitos problemas de saúde. Então, eu sei que Deus vai abrir uma nova porta. Viva isso. Creia que o Senhor está no controle da sua vida, que Ele não vai te abandonar, Ele não te rejeitou, Ele te criou. Amém? 6º ponto. Ansiedade. Quem aqui é ansiosa? Levanta essa mão, Maiane. Maiane está ali, que eu sei que ela já está pensando 5 vezes na festa dela. Eu sou muito ansiosa. Vai acontecer, vim pregar hoje. Eu já estava nervosa desde domingo. Aliás, eu estou nervosa desde o dia que eu falei que eu ia pregar no congresso. Daí eu já fiquei nervosa. Mas eu sou assim. No domingo eu já não estava mais... Já estava mais na minha. O David, o que foi? A palavra. Ontem o pastor Fabrício me mandou mensagem e falou, e aí, pastora, você viu lá o texto da cantata que eu te mandei? Eu falei, estou focada na palavra. Depois de quinta-feira, a gente conversa sobre a cantata. Porque nós somos assim.
Em Lucas 12, 25, 26 diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com todo o restante? É 1 hora a mais que a gente não pode fazer nas nossas vidas. Por que se preocupar com uma coisa que vai acontecer daqui 2 dias, 1 dia, que seja, daqui 1 ano? Mas a mulher tem essa coisa de ser ansiosa, né? Não, precisa acontecer logo. Maiane deve estar, cadê minha festa? Minha festa precisa acontecer. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Aconteceu, eu estou aqui pregando. Nervosa? Nervosa. Mas é aquilo, vai com medo mesmo. Amém? Nos preocupamos com tantas coisas, casa, trabalho, filho, marido, contas, mas tudo isso muitas vezes foge do nosso controle. Então, para que se preocupar? Se eu sei que eu não consigo controlar tudo, por que eu vou ficar me preocupando? O que isso vai acrescentar na minha vida? Eu me preocupar. Vai mudar muita coisa? Só vai me deixar nervosa, estressada, que daí qualquer pessoa que vem falar comigo ao meu redor eu já dou uma patada, porque eu estou pilhada com ansiedade. E pelo contrário, ela não resolveu o seu problema, ela só criou mais um. Criou mais dificuldades. Lance a sua ansiedade ao Senhor. Ele tem cuidado de vocês. Amém? Quando entendemos e aceitamos quem somos em Deus, nos tornamos uma autêntica criação de Cristo. A nossa conduta se fará conhecida por todas. Voltamos ao texto principal. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres. Amém? Quando a gente foi ler esse texto, eu falei, nossa, tudo que a rainha fizer vai ser conhecido por todos à sua volta. E daí eu fui lendo e eu parei para pensar. A atitude da rainha Vasti também foi conhecida por todos. Vasti perdeu a sua autenticidade quando decidiu não se apresentar ao rei. Vasti, ela tinha um lugar de honra. Ela era rainha. Eu queria ter uma vida de rainha. Adoro. Amo as séries de rainha, essa coisa de reinado. Amo. Queria ter essa vida. Mas não tenho. Vasti tinha essa vida. Ela era rainha. Pensa nisso. Eu sou rainha. Tudo eu tenho nas minhas mãos. Aí o dia que o rei fala para mim, se apresenta, eu falo, não. A única missão dela era se apresentar ao rei. Era a única coisa que ela precisava fazer. Ela não precisava limpar a casa. Ela não precisava trabalhar. Não precisava cuidar de filho. A única coisa, se apresentar ao rei. E ela foi lá e fez o quê? Não, isso eu não vou fazer. Ao contrário, Esther conquistou a sua autenticidade quando buscou no Senhor, com jejum e oração, o direcionamento para se apresentar ao rei, mesmo sem ser chamada. São 2 rainhas aqui. 2 posicionamentos diferentes. Esther, ela não falou, não vou. Ela poderia falar, não vou, porque até o momento, ela não tinha sido chamada. Ela não era chamada a se apresentar ao rei, faziam 30 dias que ela não era chamada. E na época, ela não podia se apresentar ao rei sem quem fosse chamada, porque ela poderia morrer. Mas ela falou, não. Eu preciso ir. Eu tenho uma autenticidade, eu tenho um povo, eu tenho um Deus. Essa é a minha autenticidade. Então eu preciso ir até o rei. Qual rainha você será? A rainha que abre mão? Ou a rainha que lembra do lugar que Deus te tirou, da onde Deus te criou e vai fazer e realizar a obra? Amém? Esther foi verdadeira com ela mesma, com Deus e com o seu povo. Esther tinha medos, traumas, inseguranças e fraquezas, mas ela sabia que tinha um Deus que estava à sua frente. Esther sabia que antes de se apresentar ao rei Assuero, devia se apresentar ao rei dos reis. Amém?
Você sabe o que você tem que fazer, irmã. Você sabe a posição que Deus te colocou. Você sabe para que Deus te chamou. Mas quantas e quantas vezes nós nos colocamos em um lugar inferior àquilo que Deus tem preparado para nós? Antes de se apresentar para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, se prepare para encontrar o Rei dos Reis. Esther se preparou 1 ano antes de se encontrar com o rei Assuero pela primeira vez. Foi 1 ano de preparo para estar diante do rei. E o rei achou graça diante dela. O Rei dos Reis achou graça diante de você. O Rei dos Reis te chamou de filha. O Rei dos Reis, ele olha para você e fala: eu estou aqui. Não importa quem te rejeitou, não importa quais são os seus medos, não importa qual é o controle, qual é a ansiedade. Eu estou diante de você, eu achei graça em você. Amém? Você, mulher, antes de ser mãe, esposa, filha, serva, amiga e tantas outras coisas, você precisa ser você. Precisa se apresentar ao Rei dos Reis com a sua autenticidade. O nosso lema é: sou rainha, sou mulher, sou feliz, eu sou Esther. Esse é o lema que Deus colocou sobre o ministério de mulheres da Mais. Você é rainha, Deus te colocou numa posição de honra. Ai, mas eu sou só uma diaconisa. Deus te colocou numa posição de honra. Eu sou só membra. Deus te colocou numa posição de honra porque Ele te chamou de filha. Não é o rei Assuero que está estendendo o cetro para você hoje. É o Rei dos Reis. Esther não foi morta porque antes de se apresentar ao rei Assuero, ela buscou com jejum e oração. Busque hoje ao Senhor com jejum e oração, porque Ele está com o cetro estendido para você. Ele fala para você hoje com a nossa hashtag: sou criação autêntica de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Pensa aí em todos os sentimentos que muitas vezes fazem com que você esqueça quem é você em Deus. Às vezes um sentimento de rejeição, fraqueza, o fato de você não aceitar quem você é, o modo como você age, o seu corpo, te aceitar como mulher. Hoje Deus, Ele vai trabalhar no seu coração, amém? Coloque diante de Deus as suas fraquezas. Coloque diante de Deus todo o sentimento que te impede de viver aquilo que Deus tem preparado para você.